Teu coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. O silêncio Deus trabalha por você. O silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. O silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Meu Jesus. Ele prova tua fé. Saiba que contigo é. Deus vai agir. Ele vai te sustentar. O teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Você ouviu aí? No silêncio, Rose Nascimento. Bendito Deus, Pai eternal, louvamos e exaltamos teu santo nome pela oportunidade que nos concede de estarmos na tua santa e sacra presença. Fala-nos, Senhor, através da tua palavra, do teu Espírito Santo, fala aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, meu Pai querido, aqueles que
por certo estarão ao alcance desta mensagem. Nos abençoa e assim eu te agradeço humildemente em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra que queremos compartilhar com você tem o tema A Voz do Silêncio. Pastor João Luiz, Ministério Serves, São João da Barra, Araruama, Aperibé e Valão do Barro. Temos como texto base Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que diz: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Meus amados, o nosso mundo é cheio de barulhos. Barulhos de carros, máquinas, celulares, televisão, músicas. Tudo chama a nossa atenção. Tudo nos distrai. Banimos o silêncio. Mas nós precisamos do silêncio. No silêncio podemos nos acalmar. No silêncio podemos focar no mais importante: Deus. Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários, silenciosos, para estar sozinho com Deus. O silêncio é importante para ouvir a voz de Deus, nos orientando acerca de decisões necessárias na vida pessoal, na família, no ministério, em tudo. Em tudo, precisamos primeiro ouvir de Deus. Há tempo para se calar, há tempo de só ouvir, e haverá o tempo de falar e tomar decisões. Muito importante essa reflexão que nos chama a nossa atenção para que possamos ser mais prudentes. Prudente no ouvir, tardio no falar. Ireis, mas não pequeis. E, ao longo dos anos, na vida, no dia a dia, eu sempre ouvi o meu sogro falar que as pessoas que falam muito se atrapalham. Falar demais, sem cuidado, não é bom. E ficamos em silêncio, passamos a ouvir com atenção. É bom ouvir. Quando ouvimos as pessoas, aprendemos a conhecê-las melhor. O bom conselheiro é aquele que sabe ouvir. Jesus está te ouvindo. O Espírito Santo está te ouvindo. Não se precipite em murmurar. Primeiro, fale com Deus e ouça o que o Senhor tem para falar contigo, pois mesmo no silêncio, o Senhor se expressa à nossa alma. O silêncio, ele se aprofunda
no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Biblicamente, o silêncio possui significados distintos. E, dependendo se ele ocorre nas relações humanas ou na relação entre Deus e o homem, entre você e Deus, entre eu e Deus. O silêncio, tanto no contexto horizontal, homem, e quando no vertical, Deus, homem, raramente é apenas ausência de som. É frequentemente um ato intencional com propósitos espirituais ou relacionais. Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está trabalhando, mas também Ele está te sondando. O significado do silêncio do homem para o outro homem. Segundo a Bíblia, o silêncio humano é muitas vezes associado à sabedoria, autocontrole e respeito, em contraste com a importância das palavras precipitadas, ser prudente no ouvir e tardio no falar. Espere o momento certo para falar e determinar o que for necessário, e no tempo certo tudo ficará claro, pois o silêncio te faz, o silêncio nos faz não só ouvir melhor, mas também nos fará enxergar com mais clareza. Nos últimos meses, eu tenho aprendido muito a respeito do silêncio, tardio no falar, prudente no ouvir, tardio no falar. Dentro do campo das relações humanas, como ministro, como pastor, como chefe de família, nas relações interpessoais, tenho aprendido muito. Eu deveria ter aprendido mais cedo. Teria apanhado menos, teria me decepcionado menos, teria me frustrado menos, teria compartilhado menos coisas importantes, pessoais, da família, coisas pessoais. Teria confiado menos em homens. Como já falamos, o silêncio nos faz enxergar com mais clareza. O silêncio nos permite ouvir e entender as intenções. Muitas das vezes, dentro do silêncio, o comportamento gestual, os olhos também falam. Sabedoria e prudência, lá em Provérbios, capítulo 17, no versículo 28, nos ensina que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E as pessoas percebem, hoje está em silêncio. O silêncio demonstra inteligência e domínio próprio. Ah, meu Deus. Gostaria, desde o início da minha existência,
ter aprendido a ser mais sábio. E muitas das vezes nos antecipamos a situações, circunstâncias e fatos que ainda não está no tempo. E a gente possibilita o inimigo se armar. O inimigo não brinca de inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o domínio que nos traz o silêncio. O silêncio nos traz domínio até na ira e da ofensa, diante de ofensas ou acusações e até rejeições. E olha que eu sei do que estou falando. Rejeição, deboche, pouco caso, descaso, acusações. Conheço bem. O silêncio nos faz ter domínio até contra a hipocrisia. O silêncio é uma resposta poderosa que evita o pecado e a discórdia. Uma palavra branda acalma o furor. O silêncio nos evita de pecar. Está lá no livro de Salmos, Salmo 4, verso 4 e 38, nos ensina que precisamos aprender, saber ouvir, saber observar. E aí saberemos o tempo certo de decidir o que se deve ser dito, o que se deve falar. E olha, que eu estou aprendendo muito sobre isso. Há situações que na prática já estamos há mais de 7 anos sobre algum aspecto, algumas circunstâncias, no silêncio, mas Deus está nos moldando, Deus está nos capacitando, Deus está nos orientando como agir na prudência e na vigilância, para não armar o inimigo. Tempo para ouvir, há um tempo para falar. Entende isso? Tempo para ouvir e há um tempo para falar. E um tempo para calar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, nos indica que o silêncio é necessário para o aprendizado. É uma reflexão. É uma reflexão. Respeito divino. Silenciar-se é uma forma de reverência na presença de Deus. Lá em Abacuque capítulo 2, versículo 20, nos diz. E a gente podemos lembrar da resignação e o amor de Jesus. Muitas das vezes nos silenciamos, nos calamos por amor, por respeito, por consideração, por educação, por colocar em prática aquilo que é ortodoxo, aquilo que é certo, aquilo que é coerente. E eu preciso muito aprender, colocar em prática o silêncio, a não me precipitar. Aprender a resignação e do amor de Jesus. O silêncio de Jesus perante os seus acusadores está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que simboliza a sua missão voluntária e amor agindo sem ira ou resistência. Verdade.
O significado do silêncio de Deus para o homem. O silêncio de Deus é considerado um dos maiores desafios da fé. Ei, enquanto Deus está falando contigo, preste atenção, preste bem atenção. Enquanto Deus está falando contigo, você às vezes não se incomoda, mas quando Deus fizer silêncio, deve se preocupar. O significado do silêncio de Deus para o homem, o silêncio de Deus é considerado um dos maiores desafios da fé, mas na perspectiva bíblica não significa ausência, abandono ou indiferença, porque o Senhor, Ele pode estar em silêncio, mas Ele está agindo, Ele está movendo, Ele está trabalhando, Ele está preparando, Ele sabe, Ele tem o plano. Muitas vezes o silêncio é o preparo para o amadurecimento, o silêncio é o solo onde a fé cresce. Onde a fé cresce. O silêncio demonstra maturidade. Ele testa a obediência, ele prepara o indivíduo para algo maior. Segundo Tiago nos fala lá no capítulo 1, versículo 3 a 4. Ação nos bastidores, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando ativamente nos bastidores, orquestrando detalhes que o homem ainda não consegue ver. Eu aprendi muito em determinadas circunstâncias, quando no passado, ainda com muita imaturidade, e digo isso com muita sinceridade e franqueza. Depois de velho, apanhei muito para aprender a deixar de ser ansioso, precipitado. E domingo passado, agora eu tive uma experiência de um embate, e nesse embate eu comecei a olhar para dentro de mim e falei: Senhor, com toda a formação que Tu me permitiste, e eu não estou correspondendo, eu preciso ser prudente no ouvir, tardio no falar, eu preciso ter mais maturidade, eu preciso colocar em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado. E aquilo foi como um freio que veio ao meu coração e me deu refrigério. E agora, naquele exato momento que veio aquele freio, veio palavras sábias. Palavras brandas acalmam o furor. No livro de Salmos, Salmos 46, lá no verso 10, nos fala do tempo de confiança. Tempo de confiança e descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 37, verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que mais tudo ele fará. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, ele nos traz uma palavra que nos convida, ele nos traz um convite para buscar mais. Ele diz: o silêncio desperta a necessidade de buscar a Deus com mais intensidade e sinceridade, indo além das orações superficiais. Orações superficiais. É preciso ter intimidade. É preciso
falar mais com Deus. Mas a palavra nos mostra que a resposta já foi dada. Às vezes Deus silencia porque já revelou a sua vontade. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir, não queremos aceitar, não queremos receber. O nosso ego, o nosso eu, a nossa vaidade não nos permite nos humilhar e ouvir a voz do Senhor. E alguém diz: eu estou orando, eu estou pedindo uma resposta. Não faze como Gideão, que orou, fez prova, mas voltou para falar com Deus. Tem muita gente ouvindo, pedindo a Deus uma palavra, uma resposta a Deus tem dado, mas não é aquilo que ele espera. Tem que ser o que ele quer. Ei, Deus é o centro das nossas vidas. Ele que sabe o que é o melhor para mim e para você. A resposta já foi dada. Às vezes Deus silencia porque já falou, já revelou, já mostrou sua vontade anteriormente. E é o mesmo do homem agir com base no que já sabe, em vez de pedir novas respostas. Ele pede resposta, Deus já respondeu. E as respostas serão sempre as mesmas, porque o nosso Deus, ele é imutável. Não sei o quanto será revelador para você esta palavra, mas uma coisa eu quero te dizer: aprenda a falar com Deus antes de falar com os homens. É melhor se expor a Deus do que se revelar a homens. Por quê? Pela soberania de Deus, a soberania de Deus. Deus é livre para falar ou calar. Seu silêncio expressa a sua soberania e às vezes indica que a situação permanecerá. Ah, Senhor, não é possível. Eu vou continuar nessa prova, nessa luta, nessa espera. Ei, lembra? Esperei no Senhor com paciência, Ele ouviu meu clamor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Salmo 121, verso 1. Seu silêncio expressa sua soberania e às vezes indica que a situação permanecerá inalterada para cumprir um propósito maior. Muitas das vezes você quer sair pela tangente, quer sair por atalhos, mas Deus não altera o processo, porque Ele tem algo maior. Ele está te preparando, Ele está te capacitando. O apóstolo Paulo diz lá aos Filipenses 4,13: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Mas ele diz antes: em tudo fui experimentado, em tudo fui experiente. Deus quer nos experimentar, Deus quer nos amadurecer. Deus tem um propósito para todos nós. E é semelhante ao silêncio de Deus na agonia de Jesus na cruz. E aí? E você está reclamando? E você está reclamando? Lembra do silêncio do pai para com o filho lá na cruz? Deus fala assim para o apóstolo Paulo. O Senhor fala assim para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Amém, irmãos? Estou falando isso não porque eu sou perfeito, porque eu já ouvi isso muitas vezes. O silêncio do homem para o homem também pode ser o silêncio de quem mente. O silêncio de quem se esconde por trás do silêncio. Estou falando de homem para homem. Pode ser o silêncio do descompromisso. Sabe? Alguém marca com você algo, mas depois esqueci.
Deus não te esqueceu. Deus não nos esquece. Deus tem compromisso. Deus tem compromisso contigo. Deus tem compromisso comigo. Deus tem compromisso conosco. Lá em João 3,16 é bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é como o homem, eu esqueci. E às vezes ele lembra quando se encontra contigo, mas prefere ficar em silêncio, porque ele prefere rejeitar, mudar. Mas Deus não. Deus tem compromisso conosco. Enfim, o homem pode acreditar que o seu silêncio pode lhe esconder. Engana-se. 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 Pois nem silêncio pode evitar de Deus, pode evitar de Deus te ouvir, de Deus me ouvir. A sua lágrima, a sua alma, a minha alma, nossos corações. O silêncio do homem também é uma forma de sabedoria e até disciplina. Enquanto o silêncio de Deus é uma forma de preparação e fortalecimento, creia nisso, fortalecimento de fé. Mantenha-se no propósito. Vamos nos manter no propósito. Não vamos abrir os nossos lábios. Não vamos validar. Não vamos validar as nossas carências e dependências e o mal que está querendo nos tomar. Não vamos validar, bem como não vamos invalidar as promessas de Deus. O silêncio do homem também é uma forma de sabedoria, disciplina, mas aqui acabamos de colocar. Enquanto o silêncio de Deus é uma forma de preparação e fortalecimento, fortalecendo a nossa fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. E oportunamente compartilho uma pergunta. Qual o motivo e a razão do teu silêncio? Qual a razão e o motivo do teu silêncio? Qual? Pois o Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, nós estamos nos colocando diante do Senhor, diante da sua presença, em reverência e humildade, em meio a tantos ruídos deste mundo. Não é? Em meio a tantos ruídos deste mundo, e aí falamos neste momento com o Senhor, ensina-nos o valor do silêncio, ajuda-nos a discernir o tempo de calar e o tempo de falar, conforme a tua palavra nos ensinou e nos ensina. E que o nosso silêncio não seja vazio, mas cheio da tua presença, da tua direção e da tua paz. E a gente se expressa neste momento com os nossos corações cheios da presença do Espírito Santo de Deus e possamos dizer: Pai, aquieta o nosso coração, Deus, aquieta os nossos corações. Temos muitas questões, temos muitas interrogações, temos muitas perguntas. Só tu tens a palavra. Mas aquietai-vos. Confiemos no Senhor.
a inquietação da nossa alma, as nossas ansiedades, os nossos medos, as vozes que tentam nos confundir. Muitas mensagens para nos confundir, mas que no silêncio possamos ouvir a voz do nosso Deus com clareza e ter discernimento da vontade de Deus e entender o caminho que, segundo o Senhor, nos propõe e entender os seus propósitos para cada um de nós. E aí clamamos: Senhor, dá-nos sabedoria para ouvir mais e falar menos. Nos dê, Senhor, domínio próprio. Nos dê domínio próprio diante das ofensas, das acusações, das rejeições, das mentiras, diante dos soberbos, arrogantes, dos equilibrados. Dá-nos sabedoria para ouvir mais e falar menos, domínio próprio diante das ofensas, nos dê prudência diante das decisões que são necessárias, mas que seja tudo no tempo exato, tempo determinado por Ti. Pedimos ao Senhor, Deus nos dê sensibilidade para poder compreender as pessoas ao nosso redor. Eu quero aprender a me conhecer. Não posso brincar com as minhas falhas, minhas fraquezas. E foi exatamente isso que eu falei para mim no domingo, no momento de um embate, quando tudo clareou para mim, quando eu puxei a responsabilidade para mim. Mesmo diante de todas as circunstâncias essas favoráveis ou não, precisamos ter domínio próprio diante das ofensas, diante de todas as circunstâncias, prudência diante das decisões, pedir a Deus sensibilidade para que possamos compreender as pessoas. Muitas vezes achamos que conhecemos, mas nos surpreendemos. Nos surpreendemos com as pessoas ao nosso redor. Desculpa. E aí temos que falar: Senhor, quando o Senhor estiver em silêncio, ajuda-me a confiar, ajuda-me a esperar, manter e crer na Tua vontade, no Teu propósito, e que eu possa me fortalecer, encher meu coração da Tua graça e da Tua paz. E quando o meu ego, o meu eu quiser aflorar, faça eu entender que eu preciso ser exemplo. Principalmente nós ministros, né? E muitas das vezes, mesmo sem respostas, nos fortalece a nossa fé. Senhor, fortaleça a nossa fé, porque às vezes dói. Muitas vezes nos sentimos só em determinadas circunstâncias. Dói. Nos sentimos impotentes quando dependemos de homens. Mas ainda que Deus esteja em silêncio, você pode aguardar a ajuda do Senhor. O Senhor, quando o Senhor estiver em silêncio, Ele está se preparando e sabe que Ele vai nos ajudar a confiarmos e permanecermos e perseverarmos. Senhor, fortaleça a nossa fé, mesmo sem sinais, sustenta-nos, Senhor, a nossa fé.
Oremos. Oremos. Olha por você. O silêncio neutraliza o inimigo. Aleluia. Pra não te tocar. Glória a Deus. No silêncio Deus está te contemplando. Oremos. Pai querido, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, entendemos, Senhor, que o teu silêncio também é um momento de preparação, um momento de tratamento. E através do teu silêncio, Senhor, a nossa fé, ela se aflora, porque confiamos nas tuas promessas. Não nos deixe, Senhor Deus, olharmos para um lado, nem para outro. Ainda, Senhor, que diante de nós possa estar, Senhor Deus, o mar vermelho, mas cremos que tu vai nos fazer passar, vai nos conduzir e nos levar ao outro lado, Senhor. Colocamos todas as causas e as necessidades, todas as dificuldades que nos afronta, Senhor. Tudo quanto tem se levantado, pois os dias são maus, mas confiamos, cremos no poder da Tua palavra, que ainda que o Senhor esteja em silêncio, temos a certeza, a convicção que o Senhor está agindo a nosso respeito. Que possamos buscar de Ti, Senhor, sabedoria, buscar, Senhor Deus, sermos fortalecidos pela força do Teu poder. Assim eu coloco a minha vida e a vida dos Teus filhos, Senhor, dos Teus servos e aqueles que, por certo, terão acesso a este momento de mensagem. Peço a Tua bênção sobre as mentes, sobre os corações e que as nossas forças sejam renovadas e restauradas para a Tua glória. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. É o que nós perguntamos. Qual a razão do seu silêncio agora? Mais uma vez, ficamos aí com a Rose Nascimento. Meu coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. O silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te Lembra-te que no tempo certo precisamos colocar nos nossos lábios palavras cheias de graça
direção e vida. Que o nosso relacionamento com Deus venha se aprofundar no secreto e que no silêncio sejamos moldados, fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E assim, como já falamos com o Senhor, oramos com o Senhor, cremos que seremos guiados pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos mantenha firmes e que nos mantenhamos firmes no propósito do Senhor. Lembre-se que precisamos ficar cheios da graça e na direção que nos traz vida. A direção é do Espírito Santo. Que possamos entender que o silêncio do Senhor também é cuidado e também é resposta e também é preparação para nos livrar no silêncio, nos livrar da omissão, da mentira e do descompromisso. Que Deus nos abençoe. Pastor João Luiz, Igreja Comunidade Evangélica Resgatando Vidas, São João da Barra, Araroma, Pastor Israel da Cunha, Aperibé, Pastor Daniel. Beijo no coração.